Vou gravar de óculos porque, não sei, acho que eu tô com a cara muito cansada. Sei lá. Eu tava com esse óculos hoje Atenção, o indivíduo deste canal não apresentará aqui as suas opiniões sobre Lula ou Bolsonaro, A ou B, fulano ou ciclano, mas sim da política de uma forma geral. Aproveite a viagem. Oi, meu nome é Eduarda, este é o meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora o canal vai ter vídeo de sábado também. É isso mesmo. E agora os dias de sábado vão ser os dias destinados a quê? Jovem! Não se engane. E hoje, com aquele assunto, polêmico. Para início de conversa, a política é uma coisa assim que eu vim tomar consciência da importância só no passado, que foi depois que eu me converti. Quando eu não era convertida nem nada, igual eu tava conversando com a minha mãe esses dias, parecia que antes de eu me converter eu vivia com os olhos fechados, não só pro mundo espiritual, mas pra tudo, gente. Porque quando a gente não é convertida, a gente tem muitos olhos fechados, né, pro mundo espiritual, pras coisas espirituais. Mas eu tinha os meus olhos fechados pra absolutamente tudo. E depois que eu me converti, eu vim tomando consciência de muitas coisas. E dentre essas coisas, a política é uma delas. Antes parecia que a única coisa que existia era eu, meu quarto, meu mundo. Em 2022, que foi o ano que eu cresci assim no karatê, o karatê e só as minhas coisas da minha vida, minha própria vida, as minhas próprias coisas que eu fazia, só eu parecia que existia e outras coisas futuras não importavam. Eu não tinha olhos para isso, eu não tinha cabeça para isso, não tinha tempo para isso, e era só eu, minhas coisas, eu e eu. Mas depois que eu finalmente tomei essa consciência, que eu percebi, que eu abri os meus olhos, que eu vi, não, isso é importante, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas na política brasileira, esse ano agora, que é ano de eleição municipal, na eleição municipal, na política municipal, aliás, e em todos esses aspectos da política, de economia e as coisas que envolvem a política. Eu não sou uma expert, estou longe disso, mas estou começando, estou trilhando aí esse caminho de aprender sobre isso. No meu caso, e talvez seja o caso assim também da maioria das pessoas que são isentonas ou que não estão muito aí pra política, ou que só falam o que todo mundo tá falando, mas não procuram a fundo, não procuram saber o que se passou, o que aconteceu, qual é o outro lado da história, o que acontece por trás, o que é verdade ou o que não é, mas simplesmente o que tá lá na boca de todo mundo, sem saber se é verdade, se é mentira, se é fake news, se é invenção. Quando a gente fica nesse caminho de quem anda de olhos fechados, a gente faz muita besteira. O que eu tinha mesmo, na verdade, era preguiça. Preguiça de sair da minha bolha e descobrir o que estava fora dessa bolha. E aí, depois você manda pra mim, eu mando amanhã pra ele de novo. Tá, então assim, você tem alguma novidade? Ô pai, eu tô gravando. Aí a gente fica vivendo assim, na nossa bolha de que se a gente tá recebendo comida em casa, tá bom. Se a gente tá tendo água em casa, tá bom. Se a gente tá tendo eletricidade em casa, tá bom. Mas aí se a gente chega no mercado e vê uma coisa cara, se acontece um apagão, se a gente chega no posto de gasolina e vê alguma coisa cara, aí a gente quer reclamar, mas ali é só naquele momento e pronto, não quer saber o que se passa por trás, qual foi o processo que aconteceu pro preço daquele produto subir. Quando falta água na sua casa, aí você quer saber de política. Quando falta energia na sua casa, você lembra que existe política. Então,
a gente não deve só lembrar da política, é igual com Deus, né? A gente não deve só lembrar da política quando as coisas azedam, a gente deve lembrar da política quando tá tudo bem também. A gente deve lembrar da política todos os dias, diariamente, em todos os momentos, pra gente saber o que a gente precisa estudar, que a gente precisa se informar, saber o que é o certo e o errado da política, saber quem tá certo, quem tá errado, quem é o melhor, quem é o pior, quem é o menos pior, quem é o menos melhor. Depois de muito bate-boca. Então a primeira coisa, saia da sua bolha, saia da sua zona de conforto. Não é só porque tá bom pra você que tá tudo bom pro mundo. Não é só porque tá bom pra você que tá bom pro resto do Brasil, pro resto da cidade, pro resto da onde você vive. Você tem que olhar não só pra você mesmo. Se você tá numa situação boa, amém. Glória a Deus por isso. Só que aí você tem que lembrar que você não vive numa bolha, você vive numa sociedade, onde todo mundo tem que cooperar com todo mundo, onde o nosso pensamento tem que ser um pensamento coletivo e não um pensamento egoísta de que se tá bom pra mim, tá ótimo, o outro que se lasque. Se o outro não tá recebendo pagamento, tanto faz pra ele. Se o outro tá sem água na casa dele, tanto faz porque eu tenho água na minha casa. Se o outro tá com algum problema que deveria ser resolvido pelo governo, pela gestão, problema dele, porque a minha vida tá ótima. Não podemos ser assim. Saiba que a política é o que move assim o nosso Brasil. Quem tá lá no comando, quem tá lá no comando, quem tá lá no alto é que vai decidir as coisas básicas, as coisas que você tem no seu dia a dia que às vezes passam despercebidas pra você porque você tá só preso no seu mundinho, preso na sua academia, preso na sua vaidade, preso na sua estética, no seu corpo, em você, só nas suas preocupações, só nos seus problemas e não tá nem aí pra outras pessoas, não tá nem aí, na verdade, até pra você mesmo. Porque quando você faz mal a outras pessoas, você faz mal a você mesmo. E o que tá atingindo a outra pessoa, uma hora vai atingir você também, entendeu? Porque você não tá isento. Querendo ou não, você vai estar ali debaixo, né, do comando de quem tá lá em cima. Seja um presidente, seja um prefeito, um governador, você vai estar debaixo dali, ó. Então você tem que saber quem é que tá ali representando aquele povo. Porque a nossa democracia, ela é uma democracia indireta que fala representativa. Representativa ou indireta, que você escolhe alguém para representar você. Então, se você tem um pensamento, se você tem uma ideia, se você tem uma vontade e não tem o mínimo de esforço para escolher uma pessoa que está lá se candidatando, que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma ideia que você para poder lhe representar, você está servindo de quê? Sua voz vai estar onde? Em lugar nenhum. O Burger King... eu tô fazendo mexer aqui. Nossa, no outro vídeo eu já usei. Já usei a coroinha do BK, mas tem nada não. Fez uma propaganda muito interessante uma vez, que pediu para as pessoas... perguntou se as pessoas votariam em branco e qual seria o voto das pessoas, e aí essas pessoas falaram que o voto delas seria em branco, porque nem A nem B estava representando elas, então elas votariam em branco. Então elas foram lá na urna falsazinha lá, e votaram no branco, para poder representar o voto branco delas. E então, chegou o lanche em branco para elas. O lanche em branco. Nesse lanche, eles abriram, tava lá um lanche horroroso, só com ingrediente ruim, cebola crua dentro do pão, um negócio todo estranho. E aí todo mundo reclamou. Todo mundo soube reclamar do lanche, mas ninguém quis escolher qual era o lanche. Aí veio o aviso. Quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado. Então, se você não escolhe alguém para representar o que você pensa, porque às vezes você nem sabe o que pensa, às vezes você nem pensa em nada, é uma completamente branca, mais branca do que o voto. E aí você não escolhe ninguém para representar aquilo que você acha ser o certo, você fica sem direito nenhum de reclamar, porque você não escolheu, você não colocou a sua voz para jogo, você só falou assim, não, vou me isentar, aconteça o que acontecer, ó, tô nem aí. Não, escolhe alguém. E outra coisa, quando você faz uma escolha errada também, quando você não analisa direito a situação, vota em fulano e ciclano, e aí depois você percebe assim, poxa, eu não analisei direito a situação. Foi igual que eu falei no outro vídeo dos relacionamentos.
Você olha ali só por cima, você olha ali só para aparência, mas não busca conhecer o interior daquela pessoa, não busca conhecer o interior daquele candidato, o interior das ideias daquele candidato, não busca ir a fundo, não olha tudo como um todo, só olha para as características superficiais, só olha para o que você quer, só olha para o que todo mundo está falando, só olha para o que as outras pessoas estão te incentivando, mas você não busca formar uma opinião própria. Aí você volta lá e depois percebe, putz, fiz besteira. Aí você fica sem muita... Direito você tem de reclamar, claro, mas você fica sem muita moral. Porque foi você que escolheu, você fez a escolha errada, agora aguenta. Então por isso que o quê? Então por isso que é o seu dever se informar, é seu dever buscar, é seu dever estudar, analisar a situação, buscar as informações certas, estudar sobre isso, não olhar só um lado, não olhar só o que? Páginas de fofoca, não olhar só o que sai da boca do povo, mas criar a sua própria opinião, olhar para a situação, ver se isso tá bom, ver se aquilo tá bom, ver o que tá ruim, porque sempre vai ter o bom e o ruim, em tudo que você for ver sempre vai ter seus prós e contras, tudo vai existir prós e contras, mas aí você tem que analisar qual tá pesando mais, o pró ou contra. Se o contra pesa mais, é porque não é bom. Mas se o pró pesa mais, aí sim. Porque nunca vai existir ninguém perfeito. Nunca vai existir uma ideologia, uma ideia, uma proposta 100% perfeita, que atinge de fato todas as pessoas e que aí todo mundo viva bem, todo mundo viva feliz, todo mundo viva num paraíso. Não, pensar que isso existe é uma completa utopia. Utopia é uma coisa perfeita, que é uma cidade perfeita, é um lugar perfeito, é uma sociedade perfeita, que não existe, gente. Isso só vai existir no céu. Só no céu, mas aqui na Terra pode ter certeza que isso não vai existir nem hoje nem nunca. Então você tem que aprender a ponderar cada uma dessas coisas, cada um dos prós, cada um dos contras, tem que aprender a ponderar tudo, as falas, as atitudes da pessoa, do partido, do candidato. Falando aqui no âmbito municipal, porque aqui a gente vive no interior do interior do interior, no interior do interior. Quem vive na mesma situação que eu sabe do que eu tô falando. A política aqui é uma coisa muito triste. A política a gente não olha só. A política do interior a gente geralmente, na maioria dos casos, nós não vamos olhar para as propostas do candidato. Nós não vamos olhar para as propostas do partido. Nós vamos olhar para o quanto o partido pode te ajudar. O que o partido tem a lhe oferecer e não a oferecer para a sociedade. Na maioria dos casos, é assim. Na maioria dos casos. E eu sei que isso é triste. Eu sei que essa é a nossa realidade. Eu sei que tem gente que vai por esse lado porque precisa, porque necessita. Eu não quero massacrar ninguém. Eu não quero julgar ninguém, porque tem gente que precisa. Tem gente que precisa para poder, não sei, ter um emprego. Eu não sei, tem gente que vai precisar muito dessa ajuda. E no momento ali da carne fraca e da necessidade, no momento da necessidade, ela vai dar o seu voto em troca de alguma coisa momentânea e egoísta, porque ela precisa. E não só na maioria dos casos. Né? Não tô falando dos casos das pessoas que cometem a corrupção, né? Como de quem tá comprando esse voto, como de quem tá lá dentro e fica essa sujeira toda, mas eu tô falando do cidadão comum. Tô falando do cidadão comum que passa por necessidades e vai precisar disso, vai precisar corroborar com essa sujeira da política. Mas o que eu tenho a dizer é o quê? Jovens, a esperança somos nós. A esperança para que toda essa politicagem suja acabe, ou pelo menos seja amenizada, porque pelo menos aonde eu vivo a situação é muito feia. Dá até uma tristeza assim de falar, porque é triste mesmo a situação, é muito suja, é muita corrupção que tem aqui dentro, é muita compra de voto, sabe? Você vai ali numa Câmara de Vereadores, 80% dos vereadores não faz nada, 80% dos vereadores é tudo sabe? Parece
parece umas estátuas, não fala nada. Aí quando tá chegando essa época de eleição, que vai um monte de gente lá na Câmara pra poder ver o pau quebrando, oposição contra a situação, não sei o que, aí enche de gente, e aí vereador que nunca abriu a boca pra falar nada, nunca abriu a boca pra reclamar de nada, nunca abriu a boca pra fazer nada, inventa de abrir a boca, mas ficou 3 anos sem fazer nada. Então é esse tipo de gente que a gente coloca lá pra poder representar. Tá entendendo? Tá entendendo? Por quê? Porque pagou com isso, pagou com aquilo, deu isso, deu aquilo, pega uma pessoa que tá necessitada, ajuda e fala o que? Mas agora você me ajuda com o seu voto. E aí todo mundo sai feliz, gente. Todo mundo sai feliz. Mas aí quando sai na rua no dia a dia, vê o quê? Vê a rua podre, vê os parques tudo podre, vê tudo podre, não vê nada bom, não tem nada de bom na rua, não tem nada que preste na rua, sabe? A cidade feia, tudo feio, os salários, a coisa mais triste do mundo. Então, assim, jovens, nós somos a esperança desse país. Nós somos a esperança do nosso próprio futuro, do futuro que a gente vai colocar nossos filhos, do futuro que nós mesmos vamos viver. Porque a geração mais velha, poxa, eles muitas das vezes não tem mais para onde correr. Ali no meio da necessidade eles vão acatar e pronto. Mas jovens, não vivam para precisar disso. Não vivam para precisar receber isso, sabe? Estudem, trabalhem, empreendam, sejam inteligentes, usem o cérebro de vocês, estudem em uma faculdade, eu não sei, completem o ensino superior, empreendam, sejam inteligentes, façam cursos, mas não fiquem nessa dependência de ter que ficar dependendo de político, ter que ficar dependendo de prefeitura, ter que ficar dependendo de governo. Claro que os nossos direitos básicos nós temos que receber, mas, gente, você vê uma pessoa que depende a vida dela depende de político, depende de prefeitura, depende de gente safada. Gente safada, falar a verdade, gente safada é triste. Jovens, por favor, analisem a situação, analisem o contexto onde vocês vivem, analisem essas coisas, passem a se interessar, passem a participar dos eventos políticos, mas não os eventos políticos de politicagem, de não, evento político sério, evento político de debate, evento político não só em ano de eleição, mas durante os 4 anos de mandato de quem tá lá. Participem, sabe? Se interessem, estejam lá no meio, assistam sobre isso, aprendam sobre isso. A internet tá aí pra isso, mas não é pra aprender em site de fofoca também. Não é pra aprender em site de fofoca também, porque site de fofoca não presta. Nenhum desses sites de notícias, sim, muito espalhafatosos não presta, porque eles só vêm com a notícia ali toda escandalosa, mas quando você vai ver, não tem nada a ver com aquilo ali, nada a ver. Então, assistam, vejam as coisas à íntegra, assistam as coisas certas, assistam as coisas originais, vai ver o vídeo original, vai ver a reportagem original, vai ver o que aconteceu de verdade, vejam as coisas direito, busquem fontes confiáveis, parem de confiar em sites de fofoca, parem de confiar em pessoas famosas demais falando sobre política, porque muitas das vezes eles também são comprados, na maioria das vezes eles são comprados, e aí você vai lá, acredita no que aquela pessoa tá falando, mas ela só tá falando no lado da história, e aí o outro ela não conta e você fica igual um besta. E como isso acontece? Então, jovens, de novo, a esperança do futuro somos nós. Nossa, a gente ouve isso, acho que desde criança, né? Falando assim, olha, o futuro, a esperança do nosso futuro são vocês, desde criança a gente ouve. A esperança do nosso futuro são vocês, tal. E a gente não dá valor a isso. Tudo bem, na nossa adolescência, na nossa leviandade, né, na nossa libertinagem, a gente não quer saber dessas coisas. Mas passem a se atentar mais a isso, passem a prestar mais atenção nisso, porque é a nossa vida, é o nosso futuro. Quão gratificante é saber que você está fazendo, que você está cumprindo o seu papel de cidadão, que você está cumprindo o seu papel de ir lá cobrar de um político que tem que ser cobrado, e não só para você mesmo, não só para o seu ego, não só para sua família, não só para o seu povo, não só para si mesmo, mas para a sociedade. Quão gratificante é você saber que você está fazendo algo útil, sabe? Elegendo alguém útil, elegendo alguém justo, elegendo alguém que
presta, alguém que faz alguma coisa boa. Porque como eu falei, o que você acha que não te afeta é só ilusão, é só sensação, porque te afeta sim, todos os dias. A escolha que você deixa de fazer politicamente, ou a escolha errada que você faz politicamente, te afeta. Você acha que não afeta? Você pode não ver isso te afetando, mas afeta. Afeta o bolso dos seus pais, afeta o seu bolso, afeta a despensa da sua casa, afeta tudo. E você talvez só não tá ligado a isso, mas afeta. Se você for buscar, afeta. Um tributo a mais que é cobrado em tal coisa vai te afetar. E entre tantas outras coisas. Tudo, politicamente falando, te afeta. Todas as ideologias propagadas por certo político, por certo partido, tudo isso vai te afetar. Talvez você apenas não perceba, porque você está de olhos o quê? Vendados. Mas afeta. E no momento que você abrir os seus olhos, você vai ficar: meu Deus, quanto tempo eu dormia? Onde eu estava? O que eu estava fazendo da minha vida? Em que eu gastei o meu tempo? Sabe, como eu fui inútil em não me preocupar com essas coisas antes? Como eu fui inútil, como eu fui sem utilidade em não participar disso?